Boa tarde, a paz de Deus. Mais um dia de análise, um novo assunto. Não esqueçam de dar um like, porque ajuda a alcançar mais pessoas. Há muita dúvida sobre muitos temas, e quanto mais se conhece, mais amplitude de conhecimento, mais é favorável para que as pessoas possam se posicionar diante de sua própria vida espiritual e também dentro do plano da geopolítica mundial que estamos vivendo, coisas para o fim dos tempos. Eu vi um assunto aqui, um tema que é pouco falado. Alguns remontam esse assunto até com certa profundidade, mas é um assunto muito interessante, porque ele vai além do tempo das nossas consciências. É um assunto que hoje eu estava vendo aqui, quando Daniel lê sobre os judeus que vão cativo para a Babilônia. Então, na época do rei Nabucodonosor, então esse tema foi falado por Daniel falando esse tema porque leu os escritos de Jeremias antes dele. E olhando aqui em referências, hoje mesmo eu vi que esse assunto da prisão e a transportação dos judeus para a Babilônia já se falou na época de Josué, depois que eles passam o Mar Vermelho, lá na Antiguidade, e a hora que eles entram na Terra Prometida, no livro de Josué já é falado sobre esses 70 anos de cativério em que o povo de Israel tinha que passar durante a sua existência. Vê que os planos de Deus não são por acaso, são muito bem planejados. Deus toca no assunto, na sua sabedoria, porque Ele é o compositor de todas as coisas. Ele é o que maneja, Ele tem a vara da orquestra da terra existencial. Se Deus falou isso na época de Josué, que foi o que deu seguimento ao trabalho de Moisés, então nós estamos falando de coisas muito antigas. Se nós falarmos de Daniel, das 70 semanas para o período agora, que vai acontecer na 70ª semana, não se esqueça que esse assunto foi lido e observado por Daniel cerca de agora 2.600 anos atrás. E agora de Daniel até Josué, tem que fazer contas. Tem que fazer contas aqui para saber quanto tempo é isso. Então, na memória de Deus estava pré-estabelecido tudo isso. Então nós temos que considerar, se na memória de Deus está escrito isso, né? E Deus vem executando o seu plano, então nós temos que ter certeza que o final desse plano também vai se cumprir. Se Daniel foi antes de Jesus, Josué foi muito antes de Daniel e de Jeremias, muito antes. E o povo foi cativo na Babilônia. O anjo que deu o recado e ensinou Daniel, falou: olha, isso está determinado sobre o povo de Israel. Desde a carta assinada pelo rei Artaxerxes, né, para que sejam reedificados os muros, o templo de Jerusalém, até Jesus Cristo, morto e ressuscitado,
vai passar 69 semanas. E a última semana, que é a 70ª semana, está determinada para o fim, que é agora. Então teremos que considerar muito esse assunto, esse tema, porque é um tema de grande relevância. A hora que acabar essa ordem de Jesus Cristo, começa uma nova ordem, agora sabemos, e essa ordem vai ser chamada de abominação desoladora, porque ela vai de contra o projeto de Deus, Cristo Jesus. Então nós vemos aqui um tema muito interessante. Eu estou em Daniel 9, versículo 27 e 24, está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Quer dizer, isso aqui é para acabar com tudo. Todo o projeto que Deus fez com a terra, quando Ele cumprir o que Ele quiser, quando Ele salvar quem Ele quer salvar, quer dizer, para Deus cumprir o projeto dele aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para acabar com esse negócio de transgressão, de pecado, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade do ser humano e trazer a justiça eterna, quer dizer, meu filho chegar nesse mundo, e selar a visão que foi dada ao profeta Daniel, e para ungir o santo dos santos, que é Jesus Cristo, para implantar aqui o governo de Jesus Cristo, o governo de justiça, onde vai mudar toda a sistemática. Deus está dizendo, para pôr fim nisso tudo aí, está dentro dessas 70 semanas. Já passaram 69 e agora falta a 70ª, 2.000 anos depois, em que acaba a primeira, a 69 semanas. Então, tem 2.000 anos que deu final, Jesus Cristo ressuscitou, termina 69 semanas. Agora vai começar a 70ª semana, daqui a pouco tempo. Isso está na contagem de Deus. Mas as coisas que são propícias a isso já está acontecendo. Então diz aqui, 9:25 de Daniel. Daniel sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, na época do rei Artaxerxes, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, são 69. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, quando Jesus Cristo fala para Pedro, que disse, mira, olha esses muros, olha essas colunas, quer dizer, isso nunca vai acabar. Jesus falou, vai acabar. Vai acabar porque isso aí, existe o templo, porque templo é lei, templo é pedra, lei é pedra, lei é o tabernáculo antigo, em que se sacrificavam animais. Esse período tinha que acabar. Jesus sabia disso. Então, no ano 70, 40 anos depois que o Senhor Jesus morre, mais ou menos, vem o príncipe, o general Tito, com a soldadesca romana, e destrói Jerusalém, destrói os muros, destrói as pedras. A única coisa que ficou foi o muro da lamentação. A única coisa, o resto derrubou tudo. O templo, tudo acabou, né? Então, aqui está a profecia. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, porque o Senhor Jesus espalhou os judeus por toda a face da terra, chamado de diáspora dos judeus. Essa diáspora dos judeus, ela teve final em 1948, quando estabelece o Estado de Israel,
pela ONU. A ONU foi criada para isso, para restabelecer o Estado de Israel. E antes de 48, por leitura, eu vi que moravam mais ou menos 60 mil judeus, 80 mil judeus em Jerusalém, em Israel, antes de 48. De 48 para cá começa a fazer um trabalho muito grande para que os judeus voltem para a terra, porque era o plano de Deus. Em 2008, se constrói lá em Israel um grupo de pessoas, grupo de Eliezer, é um programa para restabelecer os judeus na pátria. E começa a trabalhar de 2008 para cá, buscando os judeus em toda a face da terra, custeando a sua viagem e trazendo esses judeus que não podiam mover por si mesmos. Muitos por condição própria vieram e começaram a construir em Jerusalém casas, tanto que deu problema para Netanyahu muito grande, porque estavam invadindo áreas que eram áreas protegidas dos judeus. E cresceu muito, e hoje Israel tem por volta já de 8 milhões de habitantes. Então esses judeus voltaram para cumprir a palavra do final, em que o Senhor Jesus vai chamar os judeus também para a salvação. Porque os judeus creem em Moisés, creem na Torá, mas só será salvo aquele que tem a fé em Cristo Jesus e segue os seus ensinamentos, dá valor à palavra da salvação. A palavra da salvação é fugir do pecado e livrar-se da corrupção do sentimento humano, que é ódio, perseguição, desabono das pessoas, afronta, competição. Todos são sentimentos que a lei condena. E essas pessoas praticam obras da lei, a lei os condena. Quando nós erramos, mas temos Jesus como nosso sumo sacerdote, nós somos perdoados em forma de misericórdia, em espera. Então nós arrumamos a nossa situação. Mas eles não arrumam a situação deles porque eles não têm a Cristo. Porque Cristo faz isso outro com a igreja. Quando a igreja erra, a nossa transgressão cai sobre Jesus Cristo. Além de ele já ter pagado sobre a cruz a transgressão de todo aquele que nele crê, ele ainda se mantém um sacrifício chamado sacrifício contínuo. Ademais deles apresentar o sacrifício contínuo, ele apresenta o sacrifício contínuo, ele é o sacrifício contínuo, ele é advogado, ele é intercessor e ele é justo juiz. Hoje a nossa transgressão cai em Jesus Cristo. Ele conversa com o Pai juntamente com o Espírito Santo. Jesus apresenta o seu sangue para o Pai, apresenta a sua agonia sobre a cruz, e o Espírito Santo também intercede a favor do homem transgressor, com gemidos inexprimíveis, apresentando a Deus proposta de ocasião de favor e de perdão ao ser humano. Então, Jesus Cristo é o nosso ponto principal. Então, ele recebe as nossas transgressões, ele é o fio do CPU, e Jesus devolve para nós a angústia, e na espera dessa angústia nós somos sarados. Jesus disse: é a palavra da minha angústia, na minha angústia vocês serão sarados. E Deus está esperando a pessoa ser angustiada para mudar o caráter, e para que a pessoa se denota e fala: eu transgredi nisso, então eu estou sendo provado porque eu transgredi nisso. E isso é uma educação, isso é uma grande escola, isso é uma grande alma, onde o ser humano está sendo trabalhado na sua consciência e no seu coração para aprender a respeitar o próximo. Isso é como sucede dessa forma. E os judeus não têm Cristo, então eles não têm essa conexão. Então o judeu, os últimos agora, vão ter a Cristo. Então Cristo vai realizar esse trabalho de salvação para com eles também. Mas a igreja já não deve estar aqui mais, porque vai haver o arrebatamento, que está muito pronto. Esses indícios de vulcão, de tudo que está acontecendo na natureza, já são pré-anúncios da vinda de Cristo, e para que dê início
para a grande tribulação. A grande tribulação é a 70ª semana de Daniel. É o tempo dos judeus, chamado angústia de Jacó, onde Jacó vai ser angustiado, que é o povo de Israel, para que 170 mil seja salvo. Já está pré-anunciado isso aí. Então, o anjo falando com Daniel, o anjo continua falando assim: e depois das 62 semanas e 7 semanas, que são 69 semanas, será tirado o Messias, quer dizer, vai morrer, e não será mais, quer dizer, Jesus já desaparece desse quadro terreno, e o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. É muito importante saber isso. Então, foi destruída a cidade, foi destruído o santuário, foi destruído todo o templo, e o seu fim, e o seu fim será uma inundação. E até ao fim, está falando agora, haverá guerras, estão determinadas assolações sobre a face da terra. Porque tudo que vivemos, quantas guerras houve, esse mundo é um mundo de guerra. Esse mundo é um mundo de competição, é um mundo onde os homens não se entendem. Então diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. É a semana de 7 anos, não de 7 dias, de 7 anos, para cumprir a 70ª semana. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que é o holocausto, que é o tabernáculo. Então a igreja sobe, começa a grande tribulação. 3 anos e meio mais ainda os judeus têm para crer em Jesus Cristo. A palavra diz em 12 de Romanos, fizemos um estudo anterior, em que 3 anos e meio esses judeus vão ser trabalhados na pessoa de Cristo, porque vai provocar neles a salvação da igreja, vai provocar ciúme e estímulo para que eles se salvem também, dando-se de conta de que o povo gentio, que é a igreja, havia crido no Messias, que era o santo de Nazaré. Então vão dizer, o Nazareno era realmente o Messias, porque a igreja creu nele, o mundo gentil creu nele e foi salvo. E nós também vamos ser salvos. Mas essa salvação está reduzida só para 144 mil pessoas. E aqui diz: e ele, quem é Jesus Cristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. Muita gente pensa que é o anticristo, que aqui está falando do anticristo. Não, o príncipe que vai destruir foi o príncipe Tito, o general de Roma, Então aqui não é o anticristo. Quem vai firmar o concerto com muitos é Jesus Cristo, com 144 mil. E na metade da semana, quer dizer 3 anos e meio, vai cessar o sacrifício. Quem é o sacrifício? Jesus Cristo é o sacrifício, quer dizer, o tempo do sacrifício, que é a oportunidade que Jesus dá para intercessão, termina em 3 anos e meio. E acaba a oferta de manjar, porque Jesus é essa oferta. E sobre a asa da abominação virá o assolador. Então, o governo único mundial, que vai começar também junto da grande tribulação, ele governa 3 anos e meio também. Não é o anticristo, é o governo do anticristo, vai ser um outro homem, mas já é antimessiânico, já é antimessias. Então ele vai governar 3 anos e meio. Quando termina o sacrifício contínuo de 3 anos e meio, o anticristo morre, o governante mundial, mas depois ele ressuscita, já em condições de máquina, inteligência artificial, e a palavra diz que o maligno entra nele, e aí ele vai governar mais 3 anos e meio. Ele vai montar o exército para destruir Israel, quando vai acontecer a guerra final, que é a guerra do Armagedon, em que toda a terra se levanta contra Israel e Israel vence. Mas tudo acaba depois. Jesus Cristo volta nessa terra, vai ser o juízo final.
Então está determinada a assolação nos 3 anos e meio últimos, e isso até a consumação, quer dizer, até terminar todo o projeto de Deus. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O assolador é Satanás, é o homem do pecado, é o iníquo, é aquele que não quis humilhar-se perante Deus, aonde nele não houve lugar de arrependimento. Ele levantou-se contra Deus e seguiu o seu projeto. Deus conversou com ele, mas Deus disse que não tinha como negociar com ele. Ele perdurava no seu ponto de vista e disse que ia destruir Deus e que ele ia colocar o trono dele acima do trono de Deus. Deus disse: você não é Deus para fazer isso. Você é homem, porque o seu sentimento não é sentimento de eternidade. Então, querido ouvinte, é o pequeno estudo que nós estamos fazendo hoje para te posicionar e saber que ainda resta um tempo para você vestir as vestes brancas, que são as vestes de justiça. Não com a justiça da lei, onde você transgride a lei, onde o pecado abunda, onde a transgressão abunda. Então é necessário cambiar, né? Fugir do pecado e fugir desse sentimento que governa esse mundo. As vestes de justiça são as vestes que Jesus Cristo manda nós vestirmos: visitar o pobre, o enfermo, o necessitado, a viúva, a alma órfã, é aquele que não tem ninguém por ele. Reconciliar com seus parentes, com seus amigos, fazer tudo de bom, fazer pacto com Deus, porque se acerca. Creio que veremos o arrebatamento, porque tudo indica que é agora nessa geração. Estamos vivendo os últimos dias. Somos a geração testemunha desse projeto de Deus antes que a terra fosse fundada. Muito obrigado, boa noite, e receba dentro do seu coração a paz que vem de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.